Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Viva Mais. Você que está assistindo no canal do YouTube do Hospital Adventista de Manaus ou você que está nos escutando aí nas plataformas de streaming de áudio. É muito bom ter a sua companhia e olha, eu preciso te falar que as informações aqui são valiosas para você ter uma melhor qualidade de vida, bem-estar, para que você viva mais feliz, mais saudável, para que você viva mais. Esse podcast é uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus, que este ano está completando 45 anos. E nós queremos continuar cumprindo a nossa missão de salvar. É possível que você ouça um ruído ou outro aí no fundo. Nós estamos gravando dentro do hospital e o hospital não para nunca, está em movimento, né? Agora, Kelly, este assunto deste episódio... Tudo bem, Diego? Tudo bom. Agora, olha só, peraí, antes de você falar do assunto e apresentar a nossa convidada... querendo logo falar quem é. Calma, porque nós temos algumas informações que elas são bem impactantes. Olha só, presta atenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, soma-se cerca de 1,5 milhão de mortes todos os anos associado a diabetes. As taxas crescentes de obesidade, má alimentação, falta de atividade física, entre outros fatores, contribuíram para mais que triplicar o número de adultos que vivem com diabetes nas Américas nos últimos 30 anos. A diabetes é a principal causa de cegueira entre pessoas de 40 a 74 anos, amputações de membros inferiores e doença renal crônica. Além disso, triplica o risco de morte por doença cardiovascular, doença renal ou câncer. Kelly, sobre o que nós vamos conversar hoje e apresenta a nossa convidada especial? É sobre uma doença que parece que é tudo muito doce, mas não é não. Sobre diabetes, e quem vai falar conosco é a nossa médica querida Narjara Boechat, que é uma das coordenadoras das unidades de internação e é clínica médica também. Tudo bem, doutora Narjara? Tudo ótimo, gente. Boa tarde, né? Espero que a gente consiga conversar aqui e passar um pouco de informações valiosas para os nossos pacientes e para os nossos ouvintes, né? E evitar que eles cheguem conosco, né, com as complicações do diabetes, que é o que leva à mortalidade, né? Como o Diego falou no início da conversa, né? Doutora, a gente está super feliz de ter tua companhia aqui. A gente tem muito assunto para falar e eu já vou começar aqui, Kelly, disparando a primeira pergunta. Vamos lá. Ela veio preparada aqui para responder nossas perguntas. Trouxe até cola hoje. Como a diabetes pode ser identificada, doutora? Então, a diabetes é uma doença resultante da ação, né, inadequada da insulina ou da falta de insulina, tá? Que leva a uma hiperglicemia. O que é a hiperglicemia? É o metabolismo alterado do carboidrato, né? Que os nutricionistas lá na frente vão falar tanto, né, Kelly? De como que se dá esse metabolismo alterado. Mas, em resumo, é isso. Uma ação, tá, inapropriada ou a falta de insulina que leva à hiperglicemia. E a gente como que identifica a diabetes, né? Por meio de exames clínicos e laboratoriais. Então, exame clínico, a gente colhe uma história do paciente, tá? E normalmente esse paciente vem com queixa, né, de que está fazendo muito xixi, que é o que a gente chama de poliúria, que está tomando muita água, né, que os médicos chamam de polidipsia, que ele está tendo uma perda ponderal importante, né, e em alguns casos ele já vem com a visão turva também. Associado a isso, a gente pode pedir testes de laboratório. O principal dele é a glicemia, né? O teste de glicemia de jejum, o ideal é que o paciente esteja em glicemia de jejum de 8 horas. E se essa glicemia for maior que 126, a gente já entende que esse paciente, associado, né, com os sintomas, tem uma diabetes. Há casos de pacientes que chegam na emergência com sinais e sintomas já, né, alterados, como eu falei, polidipsia, poliúria, visão turva, perda de peso, e tem uma glicemia acima de 200, igual ou maior que 200. Nesse caso, a gente já dá o diagnóstico de diabetes, tá? E tem os pacientes assintomáticos, que é essa a nossa maior preocupação, que são aqueles pacientes que não têm sintoma nenhum, né, e por isso não procuram um médico. Então, o ideal é que esses pacientes passem com um clínico ou com um endocrinologista para fazer uma triagem e aí eles vão encaminhar para fazer esses testes. Então, a glicemia de jejum de 8 horas, um outro teste que a gente pode fazer é o teste de tolerância oral à glicose, que a gente vai dar um líquido com 75 gramas de glicose e medir a glicemia desse paciente 2 horas após e ver se ela está alterada. Né? E um outro exame que a gente usa muito é a hemoglobina glicada, né? Que inclusive é um exame bom para a gente fazer o acompanhamento do tratamento do diabetes. Tá? A hemoglobina glicada é uma reação enzimática em que a glicose faz com a hemácia
E aí ela vai vir alterada nos casos do paciente com diabetes, porque quanto maior essa reação, mais glicose eu tenho no sangue, né? E aí ela também é boa porque ela não vai ver só aquele momento do paciente, ela vai ver o tempo que aquela glicemia está alterada, porque ela reage com a hemácia e o tempo de vida da hemácia é mais ou menos 120 dias ou 3 meses, então ele mostra também se esse paciente já vem há um tempo com essa alteração. Entendi. Então, fazendo 2 testes ou tendo já sinais e sintomas com uma glicemia alterada, a gente fecha o diagnóstico do paciente. Agora, nós temos várias pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que são leigas no assunto. Vou fazer uma pergunta aqui, Kelly, que pode parecer uma pergunta boba, mas de repente pode ser a dúvida de alguém que está assistindo a gente. Meu avô teve, meu pai teve, eu nasci com ou tenho predisposição? Sim. A gente tem os tipos de diabetes, né? Então, a gente tem o tipo autoimune, que é chamado tipo 1, ou LADA, que é o diabetes latente do adulto, tá? Esse tem um fator genético muito forte associado. E a gente tem o diabetes tipo 2, que ele está ligado principalmente ao estilo de vida, né? E a fatores familiares, ou seja, a gente sabe que aquela família que costuma, né, ter uma vida, né, de alimentação regrada, muito carboidrato, né, que não faz uma dieta adequada, esse paciente ele vai ter um risco maior de desenvolver diabetes, sim. E o tipo 1, porque ele já tem um fator genético associado, né? Agora, o tipo 1, ele pode ser evitado através do estilo de vida ou ele vai acabar desenvolvendo? Não, esse você vai ter, esse não tem como, tá? Entendi. Ele realmente vai aparecer em algum momento, né? Ou em crianças, que é o tipo 1 propriamente dito, né? Ou LADA, que ele costuma aparecer no adulto ali na faixa dos 35 anos em diante, tá? Entendi. Agora, o estilo de vida, ele pode estar associado a uma redução dos sintomas, ele colabora para alguma coisa, ele potencializa os remédios que a pessoa precisa tomar? Sim, no tratamento do diabetes existe um fator muito importante que é a educação do paciente e a mudança no estilo de vida, né? Em que esse paciente, a gente tenta com que ele mantenha o peso adequado, ou seja, perder peso e manter o peso, porque, né, a Kelly mais do que ninguém pode falar, perder peso às vezes até é mais fácil, mas manter o peso é difícil, né? Depois que a gente perde para manter, não é fácil. Associado a isso, né, a gente também fala para o paciente manter uma atividade física adequada, tanto com treino aeróbico quanto com treino de resistência, se ele puder, né? A ingesta de água eficaz, né, para esse paciente também é importante, tá? Sono também é importante. E uma coisa que os estudos, né, os últimos estudos mostraram muito é o fator emocional. É a gente manter uma boa saúde emocional desse paciente. Então, dieta, atividade física, alimentação, saúde mental, né? E claro, né, estudos recentes também mostram que manter uma espiritualidade adequada também faz parte, né, da terapia e da educação desse paciente. Contribui para o controle do estresse, né? Isso. O controle do estresse, já foi emendando um monte de pergunta aqui, viu? É verdade, o controle do estresse é fundamental para quem tem que controlar a glicemia no corpo. É impressionante como que o fator emocional ele influencia nos níveis de açúcar no sangue. Eu já fui engatando um monte de pergunta aqui, doutora. Vamos lá. Nem estava no script, viu, cara? Ainda bem que os profissionais que vêm aqui nesse podcast respondem tudo. Sabe, faz ao vivo. Agora, doutora, você falou sobre os assintomáticos. Se a pessoa... como que ela pode identificar? Exames de rotina, consultas de rotina? Isso. A gente sempre fala que prevenir é melhor do que remediar, né? Existe esse ditado. E é verdade. Então, o ideal é que os pacientes acima de 35 anos comecem a fazer, né, regularmente exames de prevenção. Então, o que é regularmente? Pelo menos uma vez ao ano, ir a um clínico, né? E fazer ali os exames que a gente fala de preventivo e de rotina. Então, pedir uma glicemia, pedir um lipidograma, né? Pedir a função hepática, verificar a função renal. Porque, às vezes, esses exames, eles já dão pra gente, né, um olhar se esse paciente está evoluindo ou não com a doença. Tá? Então, o ideal realmente é esses pacientes procurarem um bom clínico uma vez ao ano, fazer esses exames de triagem. Lembrar que acima de 35 anos, né, a gente também faz os exames para prevenção de vários tipos de tumores, né? Então, colo, de útero, né, intestino. Então, tudo isso vai fazer parte da medicina preventiva. Né? Então, eles vão vir até o consultório.
A gente vai ver pela faixa etária e pela história do paciente quais melhores exames fazer para poder prevenir. E aí sim a gente pegar esses pacientes assintomáticos e iniciar não só a mudança de estilo de vida, né? Porque muitas vezes esses pacientes chegam pré-diabéticos, né? E aí a gente consegue sim, tá? O diabetes não tem cura, mas tem um controle adequado. E no pré-diabetes a gente consegue fazer com que esse paciente não evolua para a doença diabetes, né? Com a mudança de estilo de vida. E muitas vezes é preciso iniciar alguma medicação, mas lembrando, né? Sempre com o aval do médico, tá? Legal, interessante. E ela falou que é uma doença silenciosa, né? Então, esses sintomas nem sempre vão, o que você falou, nem sempre vão aparecer. E se nem sempre vão aparecer, a importância de se buscar um médico com frequência avisa, pelo menos alerta com mais precocidade, né? Isso mesmo. Né? Às vezes a doença está lá, como você falou, silenciosa, mas a gente já está mostrando, né, alguns problemas que ela pode trazer para o futuro. Então, o controle do diabetes, o quanto mais precocemente possível, aumenta a sobrevida e diminui as comorbidades do paciente. Nós já falamos anteriormente, em outros episódios, que isso é um cuidado, né? O cuidado da pessoa consigo mesma. E isso não significa que é prevenção. Isso é um rastreio. Então, você procurar o médico, sim, é extremamente importante, porque caso a doença esteja se desenvolvendo, mais precocemente possível puder atuar, melhor. Mas a prevenção está naquilo que a doutora começou a falar, né? Que é no estilo de vida. E olha só, aproveitando aqui que a doutora Najara falou sobre você ir ao médico pelo menos uma vez no ano, realizar esses exames de rotina, exames preventivos. Eu quero te falar que se você deseja realizar essas consultas aqui no Hospital Adventista com a nossa equipe de clínicos, você pode baixar o aplicativo Consulta Fácil, realizar o download nas lojas Google Play ou Apple Store. E aí você consegue no aplicativo agendar a sua consulta e agendar os seus exames, tá bom? Só baixar aí na loja do seu telefone, ou na Google Play, ou na Apple Store. O aplicativo está disponível. Só pesquisar, Consulta Fácil, tá bom? Agora, doutora, qual que é a diferença a gente já abordou um pouquinho, mas para ficar claro, a diferença do pré-diabetes e diabetes. Então vamos lá. O diabetes, ele já tem esse metabolismo do carboidrato alterado, né? Então ele já tem uma hiperglicemia. Quando a gente faz os exames de laboratório dele, ele já vai vir com uma glicemia de jejum maior que 126, ou um teste de tolerância à glicose oral elevado, ou uma hemoglobina glicada também, né, elevada, maior que 6,5. O pré-diabetes é aquele paciente que ele já tem o que a gente chama de resistência, uma resistência à insulina, ele já tem ali, né, está começando uma doença, mas ele ainda não tem uma hiperglicemia nos exames tão bem elaborada. Então, normalmente, quando você faz o teste de glicemia de jejum dele, o que tem? Ele tem uma glicemia entre 100 e 125, ou seja, está ali no limite, né? Um teste de tolerância oral também no limite, e a hemoglobina glicada ela está entre 5,5 e 6,5. Tá? E isso mostra para a gente que esse paciente, se a gente não começar uma intervenção, ele vai virar um paciente diabético. E a importância da gente saber se esse paciente está pré-diabético ou não é aquilo que eu falei no início. No pré-diabético, eu consigo fazer com que esse paciente fique bem e fique sem doença. Já o paciente diabético, o que eu vou fazer é controlar a doença, porque ele já desenvolveu, né? Interessante. E como controlar essa doença, doutora? Então, como eu falei anteriormente, né, a gente tem a terapia farmacológica e a terapia não farmacológica. E elas andam de mão dadas. A gente não pode largar nenhuma nem outra, né? Que isso é o mais importante. Então, primeiro, a terapia farmacológica, a gente vai olhar esses níveis de glicemia, a gente vai olhar como é que está esse paciente, individualizar esse tratamento para saber qual é a melhor medicação. Alguns pacientes a gente já precisa iniciar com a insulina e alguns a gente consegue fazer, né, com as medicações orais. E aí as mudanças de estilo de vida, que é o mais importante, que é educar esse paciente, como eu falei anteriormente. Então, primeiro, diminuir os riscos cardiovasculares, então manter, né, uma dieta para que ele tenha triglicerídeo, lipídio, função hepática e renal adequada, manter o peso e, se necessário, perder o peso, né?
manter sono, água, estilo de vida no geral, totalmente, né, equilibrado dentro do possível, a parte emocional, como a gente falou, o exercício físico, tá? Uma dieta adequada que pode, né, primeiramente ser orientada por um médico e nutricionista, né? Muitas vezes a gente tem que começar realmente alguma suplementação para esse paciente, uma dieta mais restritiva, lembrar, né, que a gente tem sempre que individualizar essa dieta do paciente para uma melhor resposta do paciente, tá? E aí, por fim, alguns pacientes também pode ser necessário o procedimento cirúrgico, né? Por exemplo, as cirurgias bariátricas que ajudam nessa perda e manutenção de peso e ajudam também nesse controle do diabetes. Em outro episódio, nós falamos também sobre a redução de peso, o quanto influencia nos níveis de glicose no sangue. É muito interessante como o tecido adiposo, ele acaba comprometendo a saúde de uma maneira assim, né, muito mais extensa do que realmente só estética, como nós falamos em outro episódio. E, no caso, a diabetes, ela é muito beneficiada, né? O paciente diabético é beneficiado nos níveis glicêmicos do seu, né, no seu controle quando tem emagrecimento. Isso mesmo, uma perda de 10% do peso corporal do paciente, né, e uma redução de 1% da hemoglobina glicada, já melhora muito os índices cardiovasculares de morbidade desse paciente, tirando ele ali daquela linha, né, maior de mortalidade, trazendo ele muito mais para um estilo de vida melhor, né, diminuindo os riscos realmente desse paciente. Então, parece difícil, mas o quanto é importante a gente bater nessa tecla de manter um peso adequado, né? E olha que interessante, Kelly, nós já estamos no 7º episódio dessa temporada e vários profissionais que já passaram também falaram a respeito do estilo de vida, da perda de peso, do descanso adequado, da atividade física. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, é extremamente importante você ter hábitos saudáveis. Isso colabora para que você atravesse esse período da doença, né, ali do tratamento, mas também para que você não tenha a doença. Agora... E a Narjara, ela chegou a falar que o tratamento farmacológico, ele precisa andar de mãos dadas. Exato. Com o tratamento não farmacológico. Adianta fazer uma coisa sem fazer a outra. E, aliás, eu digo para os dois lados, né? Eu vou ficar só com o estilo de vida e eu vou abandonar a medicação. Eu vou ficar só com a medicação. Eu já estou tomando a medicação. Eu não preciso consertar algumas coisinhas, já que o médico me pediu, o nutricionista me pediu. Adianta uma coisa ou outra? Não, a gente tem que lembrar, né, e deixar bem claro para o paciente que realmente ele tem que fazer as duas coisas juntos, porque uma necessariamente depende da outra. Não adianta eu passar a melhor medicação para o paciente, a gente hoje tem várias, algumas caríssimas, né? E se esse paciente não mudar o estilo de vida dele, porque aí eu vou só aumentar a dose e vai chegar um momento que a medicação não vai ter o efeito que a gente, né, espera da medicação. E se eu também só manter uma mudança no estilo de vida, né, mas é uma paciente que realmente não tem mais secreção nenhuma de insulina, sim, ele vai continuar também com uma hiperglicemia. Então, o que é extremamente perigoso, isso, né? Então ele tem que andar, né, de mãos dadas, tanto a terapia farmacológica como a educação do paciente, que é essa mudança de estilo de vida, né? E a gente sabe que não é fácil, mas que com um pouco de... eu sempre falo, disciplina e vontade, a gente consegue, né? Eu tinha um paciente que ele falava assim, ofereciam para ele um doce, né? E aí ele falava, não, tudo bem, eu vou comer, depois eu aumento, é só aumentar a dose da insulina. Então ele comia já pensando na dose a mais de insulina que ele iria tomar, na unidade a mais, né? Que ele ia injetar para poder comer aquele doce, né? Aquele chocolate, aquele, na época, se não me engano, era rapadura, que é puro açúcar, né? O açúcar concentradíssimo açúcar, né? Ali, né? E então, para ele, era assim, ele estava tratado porque ele tinha a medicação. E a raiz do problema mesmo não era cogitado mudar, né? Então, nós temos muitas pessoas que têm esse pensamento. Doutora, e aí quais são os riscos de não tratar a diabetes?
A diabetes é uma doença que traz muito malefício se não tratada, né? E várias comorbidades e complicações. Então, a gente tem a retinopatia diabética, né? Que pode levar à cegueira, como colocado aqui no início. A gente aumenta o risco das doenças cardiovasculares, então o paciente diabético tem mais riscos de infarto, de aterosclerose, tá? E aí pode realmente piorar a parte cardíaca desse paciente. A gente tem o risco renal, né, de fazer uma nefropatia diabética e esse paciente acabar evoluindo lá no futuro, sendo tratado por uma hemodiálise, né, uma terapia de substituição renal. A gente tem os pacientes que têm dificuldades nas cicatrizações e a gente acaba vendo os pacientes que são amputados, né, por conta realmente dessa parte vascular do paciente que interfere. E a gente tem as neuropatias diabéticas, que são os pacientes com dores crônicas, com perda de sensibilidade. Então, ou seja, tem muito malefício em a gente não fazer o controle adequado do diabetes, né, e esse tratamento, assim, bem certinho. E, às vezes, Narjara, os pacientes ignoram, por exemplo, está dando 150, 160 e não vai ao médico, às vezes está dando ali 180, mas eu sou diabético mesmo e não vai corrigir a medicação, ou então é pelo estilo de vida, não quer receber um puxão de orelha do médico, acaba não indo lá, não ajusta a dose e mantém essa glicemia, mesmo que não tão alta, para ser assustadora, mas acima. Isso também traria? Sim, porque ela também é tempo dependente, né, Kelly? Então, se eu pensar que um paciente que abre um diagnóstico de diabetes com 45 anos, né, hoje a gente tem uma média de sobrevida dos nossos pacientes, né, de 75 anos, esse paciente tem 30 anos pela frente. Então, se ele não mantém um rigoroso controle da glicemia, em 10, 15 anos, ele pode estar cego, ele pode ter evoluído, né, para ser um renal crônico, ele pode ter perdido ali um dedinho, né, ou até um membro inteiro. Então, esses pequenos ajustes da dieta e da glicemia desse paciente é importante para a gente ter uma sobrevida maior e, como eu sempre falo, e com qualidade. Porque não adianta eu ter um paciente, né, com uma idade muito avançada, mas com pouca qualidade de vida. A gente quer ficar mais velho, mais funcional e com qualidade, né? Acho que é essa a intenção de todos nós, né? Eu pretendo chegar nos 80, 85. Vai muito mais, vai muito mais. Mas bem, mas sabia que às vezes a pessoa entende como qualidade ela poder comer o que ela quiser ou beber o que ela quiser. Né? Hoje em dia a gente tem muitos alimentos, né, para o diabético, né? Mas lembrar que mesmo esses alimentos que são, né, para os pacientes diabéticos, tem um limite para esses pacientes, né? Eu vou dar um exemplo. Meu avô era diabético e aí quando começou os alimentos dietéticos, né? Ele comia, por exemplo, uma barra de chocolate dietético. Daqui a pouco ele estava, ou seja, a gente tem já hoje, né, no mercado produtos para esses pacientes, mas lembrar sempre que deve ser consumido, né, com parcimônia, com uma certa... Tudo tem o seu equilíbrio, né? Exatamente, equilíbrio. Tudo tem o seu equilíbrio, isso faz parte da lei da vida. Por exemplo, tem paciente diabético que vai colocar o adoçante no café, vai o vidro quase todo, né, de adoçante. É adoçante com café, né? E não café com adoçante, né? E aí esse problema da alimentação, que é o que eu mais vejo, tipo, eu perdi a razão da minha vida, o prazer da minha vida, porque eu não posso comer, agora eu não posso comer mais nada, para que eu vou viver? E às vezes tem esse impacto, às vezes até depressivo, né? Porque associou a qualidade de vida a poder comer. A família influencia nisso também, não é? Sim, e a família precisa ser educada também, né? Porque não adianta o paciente diabético não comer o doce, mas na hora da refeição todo mundo comeu o doce, né? Aquela taça da infelicidade pro coitado, né? Porque ele não vai poder comer. O ideal é que a família entre nessa educação também, né? Que a família participe, que a família apoie essa mudança de estilo de vida, né? A gente sabe que o peso familiar é muito grande. Quando a gente tem um paciente que ele tem um apoio familiar, tanto ele melhora, né, mais rapidamente, como ele adere melhor a terapias, né? Nossa, com certeza, sendo adjunto ali, tendo uma parceria, né? Promovendo mesas mais sociáveis para esse diabético, né? Mais saudáveis, né? Isso. A gente gosta, assim, o brasileiro gosta muito de comer, né? E as nossas festividades são ligadas à mesa, né? A gente precisa tornar essas festividades à mesa mais saudáveis, né? E mais alegres para o paciente diabético, Isso. ou melhor, para a pessoa diabética. O paciente, quando ele chega aqui, né, para a gente, mas ele está vivendo em sociedade para a pessoa que tem essa doença.
Agora, doutora, você já falou um pouquinho sobre a questão da cicatrização, mas a gente queria entrar nesse ponto específico. Por que a cicatrização na diabetes é mais lenta? Então, vamos lá. O paciente diabético, ele é um paciente inflamado cronicamente, tá? Então, a hiperglicemia leva a uma ativação do sistema inflamatório, né? E para a gente ter a cicatrização, a gente precisa da ativação, né, do nosso sistema inflamatório ou imunológico, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem um corte, por exemplo, né, a gente tem a fase de homeostasia, que as plaquetas vão para poder fazer o primeiro tampão, né? Depois o sistema é ativado para a formação de fibrina, para formar o coágulo e depois para limpar aquilo tudo. O paciente diabético, como ele já tem uma hiperglicemia e um estado hiperinflamatório alterado, ele faz com que os vasos sanguíneos dele estejam sempre ali mais tendenciosos, tá, a ter inflamação. E aí, né, tanto os leucócitos como os radicais livres, como o óxido nitroso, são chamados para aquela área, tá, e dificultam com que haja esse processo de cicatrização. E há também uma isquemia, porque lembra que a hemácia está lá cheia de glicose, né? E aí isso também faz com que haja uma piora da chegada de oxigênio, porque o oxigênio também tem que se ligar na hemácia. Essa hemácia está mais pesada, está mais lenta, né? Então há um processo de isquemia também, tá? E há uma dificuldade na formação de novos vasos sanguíneos ali naquela área, quando a gente tem uma lesão, para melhorar essa cicatrização. Então, essa formação também está prejudicada, o que leva esse paciente a ter um aumento, né, do tempo de cicatrização e uma cicatrização que não é adequada, ela não ocorre da forma adequada. Tá? E aí, por isso que muitos pacientes evoluem com isquemia, com áreas de necrose, né? E a gente precisa acabar fazendo limpezas e até mesmo amputações nesses pacientes. Daí a importância da gente, né, manter essa glicose adequada para não fazer com que haja, né, essas neuropatias que fazem com que o paciente não perceba, diminua a percepção de sensibilidade e acabe se machucando, levando a esses quadros, né, de pé diabético, que levam às amputações e diminui a qualidade de vida desse paciente, né? Ele se machuca e mantém ali aquele estímulo, né, de machucando. Aí são duas coisas ao mesmo tempo, né? Já tem a dificuldade da cicatrização e ainda um constante estímulo de ferimento. Aí dificulta ainda mais. Isso com a glicemia alterada, né? Então, até a atividade física para o paciente com diabetes, ela precisa ser pensada de forma que evite essas lesões, né? Sim, o ideal é que ele passe por um profissional antes, né, para ver qual é o melhor tipo de exercício para ele, como eu falei. O ideal é que ele consiga fazer tanto aeróbico quanto de resistência, mas antes ele precisa passar com um profissional para ver se ele já consegue, né, fazer, por exemplo, exercício de resistência, ou se no caso dele o ideal é iniciar com exercício aeróbico para depois passar por um exercício de resistência. Então, a gente sempre orienta que eles busquem um profissional, tá, no início dessa programação de exercício. Até para não acontecer lesões, né? Porque tem paciente que... Eu tive um paciente diabético que perdeu 30 quilos fazendo corrida, mas fez uma alteração no joelho porque corria com o sapato errado, do jeito errado, né? Então, a gente sempre tem que procurar um profissional quando a gente vai iniciar qualquer, né, qualquer mudança que a gente for fazer para não começar do jeito errado, né? E não ignore o sapato, né? Você falou. Não subestime o sapato, não subestime o tênis que vai ser usado na atividade física. Não precisa ser o tênis mais caro, mas tem que ser o mais adequado para aquela atividade que você vai fazer, né? Ótimo, ótimo. Deixa eu dar um recadinho para você aqui super importante. Se você está gostando desse conteúdo, você precisa saber que nas redes sociais do Hospital Adventista de Manaus, inclusive a doutora Narjara sempre está por lá com a gente, compartilhando alguns conteúdos. É só você pesquisar aí, ó, Hospital Adventista de Manaus, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok e no LinkedIn. Então não vai ser por falta de conteúdo que você não vai ficar privado de uma qualidade de vida e de um bem-estar. Agora aqui, doutora, já caminhando para o final, daqui a pouco a Kelly tem os mitos e verdades, eu tenho um resumão aqui. Você falou do tipo 1 e do tipo 2. No tipo 1, o que a pessoa pode fazer para colaborar com o tratamento? E no tipo 2, o que fazer para prevenir? Bom, o tipo 1, né, o paciente normalmente abre o diagnóstico com alguma alteração importante, uma cetoacidose diabética, ele vem no hospital precisando realmente de um tratamento e é o paciente que, né, primariamente já vai iniciar a insulina.
Então, normalmente são crianças ou adultos bem jovens, tá? O tipo 2, que é o tipo mais prevalente, né? Esse paciente, como eu falei, às vezes os sintomas não são tão ainda, né, evidentes e ele vem para o hospital achando que está com uma outra patologia e a gente acaba descobrindo que é um diabetes. E aí, o que a gente precisa fazer para direcionar esse paciente, né? Então, o tipo 1, ele vai precisar de um especialista, tá? Um endocrinologista, para ver qual é a melhor terapia, para ver como que a gente vai tratar ele de forma adequada. E o tipo 2, ele pode ser encaminhado para um clínico para começar a terapia, começar a mudança de estilo de vida dele e a gente dá um melhor tratamento para esse paciente. Ótimo. E aí, Kelly? Muito conteúdo, hein? Anotei aqui alguns mitos e verdades, então, que você falou, doutora Najara. É verdade que a pessoa que é pré-diabética não precisa virar diabético? Sim, desde que ela comece, né, a mudar o estilo de vida cedo. Gente, não precisa nem ser pré-diabético para mudar o estilo de vida, né? Não precisa nem chegar lá para começar a mudar o estilo de vida. A gente pode mudar desde já e ter saúde desde já. Continuando, é verdade que produtos dietéticos precisam ser consumidos com moderação? Sim. É mito que o mel pode ser consumido por diabético? É mito. Mel é açúcar. É a mesma coisa as frutas, né? Também é mito que diabético não pode comer frutas. Ele pode comer fruta, mas ele tem que saber que fruta ele está comendo pelo índice glicêmico, né? Isso. E que momento que ele vai comer a fruta. E a quantidade também, né? Ele pode comer uma banana e não uma penca da banana, né? Isso. É mito que bebida alcoólica pode ser tomada sem moderação? É mito. A gente sabe que bebida alcoólica também aumenta a hiperglicemia do paciente, né? E é verdade que não precisa ter fatores genéticos para ter diabetes? Sim. O diabetes ele está associado, né, ao estilo de vida e mesmo pacientes que não têm relação familiar com diabetes podem acabar desenvolvendo diabetes. Ótimo, ótimo. Agora um resumão aqui, doutor. Estilo de vida influencia no tratamento do diabetes. Deve-se realizar exames de rotina após os 35 anos, sempre uma vez ao ano. Agendar essa consulta com um clínico ou endocrinologista. Os tratamentos são farmacológicos e naturais, com a mudança do estilo de vida. E algo essencial é o apoio familiar para o sucesso do tratamento. Aprendemos tudo? Tudo certo. Já podemos fazer a prova. Doutora, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Nossa, ficou pouco tempo. Eu tô falando isso em todos os episódios, Kelly. Ficou pouco tempo. Produção, vocês têm que dar um pouquinho mais de tempo pra gente na próxima temporada. 2. Mas, doutora, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Foi essencial todas essas informações que você compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada, Najara. Obrigada também por me chamarem. Tá? Estou à disposição sempre que precisarem. E quem precisar, eu estou todos os dias no Hospital Adventista pela manhã, tá? Então é fácil de me achar. Que legal, que legal. E olha só, eu já vou dar um spoiler do próximo episódio. Ah, por favor. Gostei. Conta. Próximo episódio nós vamos saber como diferenciar as alergias respiratórias. Muito importante. Então, você que está nos assistindo, não perde por esperar o próximo episódio, que será muito especial, assim como este foi também. E olha, todas essas informações, se você colocar em prática, certamente irão colaborar para que você viva mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.